Paola, eu queria só iniciar aqui a nossa entrevista, só primeiro te parabenizando, né? A Paola, ela já é veterana, né? Ela já é campeã aí do primeiro desafio e novamente campeã do segundo desafio, então tá entre os 5 finalistas aí, então parabéns, Paola, pelo seu comprometimento, tá? Eu gosto sempre de começar falando para o pessoal que está escutando aí que não existe fórmula mágica, não existe caminho fácil, né? Então, tudo que vocês vão ver a partir de agora, conhecer um pouquinho mais da história de sucesso da Paola, foi com muito comprometimento, né? Muito compromisso do lado dela em fazer o que tinha que ser feito, né? Em se comprometer com aquela meta, com aquele objetivo de vida dela, e só por isso, né, depois de muito comprometimento, que ela conquistou os resultados que ela tem hoje, né? Então, Paula, vamos começar para o pessoal te conhecer, se você puder falar nome, idade, cidade, e fazer assim um breve relato da sua história um pouquinho para a gente. Então, eu me chamo Paola, eu moro na cidade serrana do Rio de Janeiro, cidade de Nova Friburgo. Atualmente tenho 39 anos, trabalho com licitações, já vão fazer, se não me engano, por volta de 8 anos. Eu trabalhava como analista, não era exatamente analista de licitação, eu era supervisora comercial numa empresa e dentre as minhas funções eu era a pessoa responsável pelas licitações dessa empresa e foi aí o meu primeiro contato com licitações. E como foi tudo... Aprendi, assim, na prática, porque eu nunca tinha estudado, nem nunca tinha... sabia de licitações, mas nunca tinha aprendido sobre. Então, tudo que eu precisava era pesquisa no Google e por aí vai. E fazia uns 2 anos já não estava lá muito feliz lá com o meu trabalho, estava procurando outras alternativas. Eu sabia que eu gostaria de trabalhar para mim mesmo, né? Porque a pessoa passa dos 35 ali, ela já começa assim, não quero mais trabalhar para os outros, né? Quero trabalhar por conta própria e não sabia muito bem o que fazer. E aí com a pandemia, quando todo mundo, né, começou a trabalhar em casa, eu senti que era aquilo que eu queria, era trabalhar em casa e por conta própria. E foi, né, na época eu estava fazendo uma pós-graduação de uma outra coisa, que não tem mais relação com licitação, e fui pesquisando dentre a minha área de formação e dentro do que eu gostava de fazer, o que eu poderia fazer. E foi aí que eu acabei conhecendo, né, a Viana, né, a consultora, da professora Flávia, e decidi que eu seria analista de licitações para valer, né, e comecei a fazer o método Viana. Excelente, Paula, excelente, perfeito. Então, a Paula, então, ela vem, né, tem muita gente com história muito parecida, né, muitas vezes a gente acaba levando aí por longos anos um trabalho que a gente não se sente, às vezes, tão bem, né, não tem aquele reconhecimento, ou ainda, né, não alcançou aquilo que você julga que você tem capacidade de alcançar o sucesso que você merece, né, então, parabéns pela sua decisão. E mais ainda pelos resultados que a gente vai falar um pouquinho deles agora. Paola, vamos lá. Paola, eu queria que você falasse, então, para esse desafio que a gente fez aí, um desafio que durou aí cerca de 30 dias, qual foi a quantidade e o montante em licitações ganhas, né, que você efetivamente participou e ganhou? Eu esqueci de ver exatamente o número de licitações, mas foram mais de 10, se não me engano. Certo. E o valor foram 690 mil e um pouquinho, né? Quase 700 mil no período de 30 dias. Sendo que desse valor, uma parte era até recurso, de classificação de concorrentes. Só nesse período de 30 dias. Quer dizer, e só em comparação, né? A professora falou, participei do primeiro. No primeiro eu tinha tido resultado, acho que de 50 mil e alguma coisa, 50 e poucos mil. Mudou bastante. Mudou, quer dizer, de 60 mil você foi para 690 mil em licitações vencidas, né? Aí no período de 30 dias, essa excelente. Paula, aí fala um pouquinho mais, pessoal. Muitas vezes quem está fora do ramo acha que você só ganha a licitação no preço. Né? Então, melhor do que a Flávia repetindo sempre a mesma coisa, se você puder contar para a gente aí um pouquinho, você desclassificou seus concorrentes, foi isso? Isso, desde o primeiro desafio, né, desde sempre que eu trabalho com licitação, eu sempre fazia recurso mais do meu jeito, bem doido, né? Aí agora com o método eu tenho mais bagagem para fazer isso,
Inclusive, eu já comentei numa outra live que eu fiz com a professora, estou com um cliente que veio de uma assessoria jurídica, ele abandonou o advogado, né, para essa parte, e agora eu que faço tudo. E são vários os casos em que eu fico, às vezes, em segundo, já aconteceu de eu ficar em terceiro lugar, e por ver que o objeto do concorrente não atende, ou às vezes é a documentação, porque o pregoeiro nem sempre fica atento, né? Uma documentação que é muito fácil de desclassificar concorrente, até para o pessoal que está começando, é certidão de falência, né? Que essa não entra na documentação ali da regularização tardia. Então, eu consigo pegar bastante concorrente por esse pequeno detalhe. Porque tem licitação que tem licitação que os pregoeiros pedem que a certidão de falência tem que ser 60 dias, coisas desse tipo. O pessoal não lê edital, né? Acha que tá com a certidão de falência, tá boa. E eu consigo derrubar bastante gente com isso aí. Paula, olha, é até interessante já fazendo um gancho aqui essa questão, porque como eu também trabalho com servidores, né? Hoje mesmo, sem citar nomes, mas hoje mesmo eu recebi de uma aluna minha que é servidora pública, ela queria usar a Lei Complementar 123 para sanar o problema de uma certidão de falência. Eu expliquei para ela, não, esse benefício não vale para essa certidão, esquece, tá fora, se errou aí, tá fora, tá inabilitado. E então você vê, né, que muitas vezes o pregoeiro não conhece o passo a passo por falta de capacitação, né, falta de conhecimento. Então a Paola, conhecendo a rota do outro lado, conhecendo a rota do comprador, ela consegue utilizar isso a seu favor e nem sempre ganha com o menor preço. Ganha analisando estrategicamente os concorrentes dela, fazendo a desclassificação, a inabilitação quando precisa fazer. Então, Paula, parabéns. Teve um caso que a empresa que eu representava em terceiro lugar, uma licitação que juntando os dois grupos dava 500 mil e eu consegui desclassificar os dois primeiros colocados. 500 mil você conseguiu desclassificar os dois? Por besteira de bobeira que a pessoa, os dois concorrentes, não prestaram atenção em detalhes pequenos do edital. Tá vendo? Erros básicos, erros fatais que eles cometem, mas que se não tem a visão, né, como a Paola teve, aí a visão de um master mesmo, você come bola e perde aquela licitação que, na verdade, você deveria ganhar, né, Paola? Então, sensacional, Paola, olha o resultado, tá? Novamente, eu repito aqui pelo seu comprometimento, tá? Parabéns por todos os resultados que você vem tendo. Então, olha, só no desafio 690 mil em 30 dias. Você tem ideia, Paula, do montante de licitações vencidas após você iniciar o método? Eu iniciei o método no ano passado, né? Mas eu ainda estava trabalhando, então, assim, até eu resolver o que eu realmente ia fazer, me ajustar, eu vou dizer que eu comecei a trabalhar como analista autônoma mesmo a partir do primeiro desafio, que foi, acho que em fevereiro ou março, né? Então, nesses últimos nesses últimos 6 meses, eu já consegui mais de 2 milhões e 100 mil reais em licitações, juntando, né, todos os clientes. 2 milhões e 100 reais em licitação em 6 meses. Em 6 meses. Paola, olha, magnífico, bater palma mesmo, porque realmente não é um resultado. Com método a gente atinge. Mas é um resultado, de verdade, é um resultado extraordinário, né? Ontem a gente estava falando um pouquinho da mentalidade de sucesso, a gente estava falando um pouquinho dos perfis das pessoas, né? Tem aquela pessoa que ela não tem a informação, tem a pessoa que tem a informação errada, foram esses concorrentes aí que você encontra no caminho, as rêmoras, né? E tem as pessoas que têm a informação certa e não executa, que são os procrastinadores. A Paola não, a Paola ela tem informação, mas ela executou. Então, esse resultado de 2 milhões e 100 mil em 6 meses é um resultado extraordinário, tá, Paola? Extraordinário de verdade, né? Tudo aí com o método. Excelente. Nossa, fico muito feliz, Paola, muito feliz aí por esse resultado. Parabéns de verdade. A técnica que você utilizou para fazer a prospecção desses seus clientes, Paola, foi só técnica interna, só técnica externa? Que a gente amanhã, na aula 2 da jornada, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as técnicas de captação cliente. Então, só para o pessoal entender, você já foi direto para a prospecção externa, né? Então, professora, eu vou até me alongar um pouco, você já falando demais, você pede para parar, né? Mas eu antes, quando eu saí do meu trabalho, que eu resolvi trabalhar como analista, eu
por ter até uma formação, né, na área de administração, já trabalhei com marketing, tudo isso, eu fui logo e falei assim, tenho que investir, pagar Google, pagar Facebook, pagar tudo isso. Fiquei acho que uns 5 ou 6 meses ralando com tudo isso, escrevendo post, fazendo blog. Não consegui o resultado que eu gostaria. E aí, com o método, como é, né, para ver até isso, o método ajuda a gente a fazer essa prospecção. Aí eu utilizei a carta de apresentação, né, que a gente tem lá dentro do método e também utiliza no desafio. Fiz essa prospecção, como eu não tenho amigo, não tenho nada que tenha empresa que pudesse participar de licitação, eu comecei a buscar as empresas, primeiro da cidade, né, estavam mais próximos de mim, e comecei a mandar essa carta de apresentação por e-mail, pelo WhatsApp, pelo Facebook, por tudo que eu podia. Foi onde eu comecei, né, tive o meu primeiro cliente, daí comecei a angariar outros clientes. E recentemente, até por esse novo desafio, eu quis tentar um método diferente. Aí eu já utilizei outro método que também é indicado, né, pelo método Viana, que é buscar nas atas das licitações que já ocorreram, licitantes que foram desclassificados. Né? Então, um dos clientes que eu tenho atualmente foi assim que eu consegui e assim, mudou completamente a dinâmica dele na licitação. Ele tinha um índice de inabilitação gigantesco, porque ele achava que licitação era, né, era uma pessoa que não tem conhecimento, que era como eu antes, que trabalhava lá na empresa só com conhecimento do dia a dia, ele achava que licitação era tudo igual, ele tinha um índice enorme de inabilitação ou de recusa da proposta. E aí agora, comigo, assim, a gente nunca foi inabilitado e recusa, às vezes é porque o equipamento dele tem um detalhe ali, mas a gente sempre tenta impugnar antes, já conseguir reverter vários editais para poder ajustar, para poder a gente entrar com o equipamento dele também, sem ser desclassificado, e assim, não tem mais desclassificação ou inabilitação toda hora, como ele tinha. Nossa, excelente. Você vê, né, Paula, que isso daí vai muito além, né, da sua carreira. Eu gosto de falar que o analista master de licitação, ele salva empresas, ele salva vidas, né, porque você vem com um cliente que estava tendo muito pouco resultado, muitos erros cometidos, trabalhando muito, não ganhando nada, e aí quando ele deu o voto de confiança para você, contratou você como analista master consultora dele, né, você já tem aí essa modificação absurda, né, dos resultados. Quer dizer, nunca Não, mais foi ele... inabilitado, Não. né? E uma coisa muito importante que a Paola também falou, eu queria ressaltar, muitas pessoas que não têm conhecimento sobre o processo, eles acham que não precisa fazer impugnação ao edital. Então, para quem está acompanhando aqui, impugnar o edital é quando a gente encontra ali algum erro, alguma coisinha no edital que não está redonda, e nós podemos gratuitamente, não precisa de advogado nem nada, você faz uma pecinha e você faz, então, essa chamada impugnação. É você indicar, ó, isso aqui está errado, isso aqui não pode, né? Então, a Paula, com conhecimento, ela usa as impugnações para deixar aquela situação ali do jeito correto e tudo de forma legal, lógico, né? Sem fazer nada errado. E já participa de muitas licitações que, de repente, se o cliente dela tivesse sozinho, o empresário sozinho, ele olhar aquilo lá e falar, poxa, isso aqui eu não vou conseguir participar, deixa quieto, então deixa esse daqui para Exatamente o que lá. acontecia. Ele deixava para lá, não participava, né? Né, ou participava e era desclassificada, aí tentava ir com recurso, mas o recurso não Não dava adiantava. certo, porque o que o pregoeiro falava era que você tinha que ter impugnado, e ele não tinha Exatamente. impugnado. Estava no edital, né? Então, tá. Então, perfeito, Paulo. Olha, é excepcional. Um trabalho aí realmente intelectual, aplicado da forma correta e que faz você conseguir aí esses resultados que você conseguiu. Paula, o pessoal tem muita dúvida. Você trabalha como consultora, né? Você costuma cobrar honorário percentual, mensalidade ou as duas coisas? Eu cobro as duas coisas, As até duas né, para coisas. os colegas que estão começando, não sugiro não cobrar nada do cliente, porque é um trabalho muito grande que tem por trás de participar de uma licitação, né? Você tem que por isso tem que buscar oportunidade, você tem que ler o edital, você tem que fazer a impugnação, e tudo isso demanda muito tempo, né? Então, se você ficar só fazendo tudo isso, até você começar a ganhar as primeiras licitações, você vai acabar desanimando. Então, eu cobro uma mensalidade, né, e mais o percentual sobre as licitações ganhas. O percentual, eu estou ficando entre 3% a 5%, dependendo do montante da licitação.
Perfeito, ó, o padrão, né, mais ou menos assim, de 1 a 6%, a Paula tá em 3 a 5%, então dentro do padrão, não que isso seja uma receita de bolo, né, mas Não. é uma margem que a gente costuma normalmente trabalhar, já vi gente que trabalha com margem maior, ou de repente você pega uma licitação milionária, né, que já aconteceu, a licitação de 11 milhões, 12 milhões, 40 milhões, não tem como você cobrar 1%, você vai cobrar 0,00, e mesmo assim você vai alcançar um resultado fantástico, né? Então é exatamente o que a Paula falou, de acordo com o montante da licitação, que a gente vai calculando ali o percentual que nós vamos cobrar sobre aquilo. Paula, e até desculpa eu perguntar, desculpa a pergunta, mas é que realmente a gente precisa saber, você chegou ao patamar de um analista master com seu faturamento aí a partir de 10 mil por mês? Consegui sim, professora. Né, até que os colegas vão pensar assim, mas eu vou ter 10 mil reais todo mês certinho. Não é exatamente assim, porque tem mês que você tem mais notas de empenho. Eu cobro os meus clientes a partir das notas de empenho. Então, mas juntando, né, tem mês que eu ultrapasso muito 10 mil, tem mês que é um pouquinho menos, mas na média eu consegui atingir sim os 10 mil, né, que a gente ouve tanto falar no método Viano, mas a gente atinge sim. Em 6 Excelente. meses, né? Nem demorou tanto assim. Que bom, Paula, perfeito. Excepcional aí, Paula. E aí, né, queria aqui falar com você, Paula, até se você me permitir fazer uma perguntinha um pouquinho mais técnica, já aproveitando aí toda a sua experiência, Tá bom? uma das dúvidas que mais aparecem para a gente é o seguinte, Flávia, mas e se for uma licitação por registro de preço, tá? Se for uma licitação por registro de preço, como é que você costuma fazer? A minha resposta, Paula, é assim, porque depois que você conhece o cliente ele pega confiança em você, você já fidelizou aquele cliente. Então, para o cliente, não tem sentido ele pode até tentar ir sozinho e vai acontecer exatamente o que a Paula falou. O cara tenta ir sozinho, ele erra, ele perde muitas licitações, né? E com o seu trabalho, ele tem aqui uma excelência, né, no atendimento. Então, a Paola, que é a consultora, ela que vai participar, ela que vai aplicar a técnica certa para aumentar as chances de êxito ali da empresa naquelas licitações, né? E a gente cobra, né? Não tem problema cobrar, por exemplo, uma mensalidade e também cobrar um percentual sobre o êxito, mas não do valor da ata, né? A gente cobra um percentual ali das notas de empenho que o cliente, conforme ele vai recebendo a nota de empenho, ele paga ali o nosso percentual. Mas tem, às vezes, alguns alunos que eles não se sentem muito confortáveis em ficar fazendo essa gestão de nota de empenho. Você tem alguma experiência para contar para a gente? Tem algum caso que você pegou em um cliente novo que você cobrou só um valor fixo, por exemplo, para participar quando é SRP, que também é uma outra saída, né? Eu atualmente tenho só clientes fixos mesmo, até porque, assim, como eu trabalho sozinha mesmo, eu Uhum. acho que pegar coisa avulsa às vezes dá um trabalho um pouco maior, né? Você ainda tem que entender o nicho do cliente e tudo isso. Mas eu tenho uma metodologia que eu acabo controlando realmente de A a Z a licitação do cliente. O cliente não sabe nem o número do pregão, a UASG, nada disso. É realmente eu que busco oportunidade, eu só mando para ele uma planilha para ele preencher com o preço dele, com todos os dados que são importantes para ele formar o preço dele, né? O nome do órgão, a data, mas quem gere tudo, inclusive a assinatura das atas, os e-mails que eu passo para os órgãos, inclusive, é o meu, para poder controlar tudo isso. Nem que eu tenha que mandar para o cliente assinar e eu devolver para o órgão, mas eu faço essa gestão toda. Então, a minha experiência é essa, mas eu sei que para algumas pessoas acaba complicando. Mas como dá para acompanhar muito também, o que eu faço, acompanhar as notas de empenho pelo portal da transparência, quando é órgão federal. Eu acho que, né, como você tem um cliente, você tem eu tenho um contrato também com todos os meus clientes, né? Inclusive eu uso o modelo que também tem no método. Então, assim, você tem um contrato com o cliente, né? O cliente depende de você e você depende dele, mas ele depende mais de você do que você dele, às vezes. Porque você quem está Verdade. no controle ali do negócio, né? Então, eu acho que ele não vai também te passar a perna. Eu prefiro fazer isso porque eu acho até um pouco injusto, né? Às vezes você ganha 500 mil, 600 mil e o órgão não vai empenhar aquilo tudo. Aí você vai cobrar uma comissão desses 600 mil, a empresa talvez não vai continuar com o seu serviço muito tempo porque ela vai estar tirando do caixa dela um dinheiro que ela ainda não tem. Né? Mas aí a minha experiência é essa. Eu nunca tive problema para receber dos meus clientes essa comissão, não.
Aí, pessoal, tá vendo? É importante isso daí. Então, não tem problema nenhum, né? Se você vai cobrar de acordo com o empenho que ele recebe. Se ele recebeu empenho, aí ele vai te pagar o seu percentual que foi combinado. E a Paula acabou de falar, tá? Eu também nunca tive problema, ela também nunca teve problema. Então, é uma relação que a gente acaba fidelizando, né? Vira um casamento, essa é a verdade, né? E não tô falando aqui porque nem casamento é eterno. Uma hora, se ele não quiser mais, por algum motivo, tá? O contrato ali, fim do contrato, e acabou. Mas a tendência, você prestando esse bom serviço, é você fidelizar o seu cliente aí para um casamento bastante duradouro, né? Então, excelente, Paula. Fico muito feliz aí novamente com os seus resultados. E eu queria, antes da gente ir pro finalmente aqui, só perguntar para você, como é que você se sente hoje, depois de todas essas conquistas, essas vitórias, novamente lembrando que fruto da sua colheita, tá? Fruto do seu esforço, fruto do seu comprometimento, tá? Não pegou um atalho, não pegou fórmula mágica, abaixou Não a tem cabeça, fez fórmula, né? não tem fórmula mágica, fez o que teve que ser feito, né? Fez o que teve que ser feito e agora está colhendo aí os seus resultados. Como é que você se sente hoje, Paola? Eu me sinto realizada mesmo, né? Feliz porque eu consegui atingir a independência de poder trabalhar com o que eu gosto, que eu sempre, desde o do primeiro momento que eu tive contato com licitação, foi uma coisa que eu gostei muito. Trabalho no meu, né, no meu, eu trabalho em casa mesmo, eu montei um escritório em casa, então eu tenho essa liberdade de estar dentro de casa, estar, né, com a família, tudo isso, e ainda ter atingido também, né, um patamar até financeiro mesmo, que por mais que você trabalhe às vezes para outros, é difícil atingir, né? Como a professora falou, nem sempre é reconhecido, as empresas também nem têm tanta condição de dar o salário que a gente gostaria de ter. E com o método Viana, com comprometimento, tudo isso eu consegui atingir tudo que tá tudo indo para atingir todos os meus objetivos aí no máximo até o ano que vem. Então tô muito feliz com os resultados. Excelente, Paola, excepcional. Paola, aproveita que a gente está aqui. Se algum empresário aí estiver escutando e quiser contratar aí seus serviços como analista, master, consultora, você pode deixar aí a sua rede social para eles consigam te encontrar, se você O quiser, meu né? Instagram é Paola Chastanier, é um pouquinho difícil, mas aí o pessoal vai ver no que a professora marcou. O Facebook também é o mesmo, o WhatsApp aí também, lá no meu Instagram também tem um link direto para falar no WhatsApp comigo, quem quiser. Repete só o nome de novo, Paola. Paola Chastanier, Chastagnier, só isso. Excelente. Paola.chastanier. Nem eu consigo soletrar, hein? Por isso que eu pedi para você repetir. Eu não passar vergonha aqui. Sobrenome chique, chique demais o sobrenome, Paola. Qual que Ainda é? tem um outro que é pior que esse, que Sim. é Derriot. Meu nome mesmo completo é Paola Derriot Chastanier. Qual que é a Eu origem? já Qual tinha que o é? nome, os dois são origem francesa. Eu Ah, já tinha um francesa. nome de solteira complicado, ainda caso com a pessoa que tem um nome complicado também, aí Aí daí não sei. complicou mais ainda, né? Por isso que eu casei e não troquei meu nome, porque o meu marido é japonês, aí ia ficar muito complicado. Ah, pois é. Deixa só do jeito que tá, brasileiro que tá bom. Mas é isso aí, O Paola. japonês é pior. Japonês é pior. Ia complicar aí para me encontrar, né? Mas, Paola, olha só, quero agradecer então imensamente, tá? Fechar aqui, já deixando os seus parabéns, novamente parabéns. A Viana já mandou Obrigada. a caixinha aí dos brindes, lá do Obrigada. desafio. Logo, logo, com certeza, você está Já tô recebendo com aí. o do primeiro, tá ali já atrás, ó. Então O vai aumentar troféu. essa coleção aí. Vai ter que comprar uma estante só para isso, Só Paola. pros troféus. Só dos troféus. Paula, parabéns, ó, muito obrigada novamente, tá? Parabéns pelo seu comprometimento, parabéns por todo o trabalho, todo o esforço que você tem desenvolvido e parabéns principalmente por você trazer esse aumento de faturamento, não apenas para sua carreira, mas para todo mundo que você está auxiliando, seus clientes, né, os colaboradores dos clientes, a família desses colaboradores, que a gente tem toda essa cadeia atrás do Verdade. analista master que a gente modifica, que a gente impacta, né? São vidas que a gente impacta de forma positiva, aumentando o faturamento, né? Trazendo aí rendimento também para essas pessoas.
Então, só queria finalizar e te dando os parabéns de coração, viu, Paola? Eu que agradeço, professora, aí pelo método, como eu disse, como eu tinha experiência, mas não tinha conhecimento, e eu, sem o conhecimento, eu não teria tido coragem de me lançar aí no mundo de analista autônomo, então eu que agradeço, o método, pessoal, eu indico mesmo, muito bom. Tanto para quem já tem um conhecimento como eu, que esse era o meu medo, quando eu comecei a pesquisar por curso, era o medo de ter uma coisa que fosse só muito mão na massa, e o mão na massa eu já tinha, precisava também da teoria. E o curso da Viana é completo, ele tem a mão na massa, tem a teoria, para quem, desde quem não sabe nada, e para quem sabe também a gente aprende muito. E tem todo um suporte aí por trás de todas as coisas que eu até comentei aqui, né? Tem suporte de marketing, tem modelo de tudo, tem modelo de contrato, de impugnação, tem modelo para tudo. Ajuda a gente de todas as maneiras. Eu que agradeço a equipe Viana, sempre também está sempre disponível quando a gente precisa de algum help. Que bom, Paola, excelente, viu? Fico muito, muito agradecida aí com as palavras, tá? E lembrando que é o que a gente sempre fala, né? Ó, o Jefferson tá até aqui escutando, o Jefferson falou com a gente também esses dias, também é um dos finalistas, né? E ele falou, pode ser o melhor método do mundo, mas se a pessoa não aplicar, não vai ter fruto. Então, o mérito aqui é todo seu. Tem que ter compromisso também, pessoal. Os iniciantes têm que ter comprometimento, porque não é fácil você gerir vários clientes e documentação de vários clientes e licitação de vários clientes. Mas com comprometimento a gente atinge todos os objetivos. Exatamente. Então, com o comprometimento, então, por isso que o mérito ele é todo seu, tá? Todo comprometimento que você lançou e que você usou isso como prioridade e agora conquista aí esses resultados e que eu tenho certeza que vai alcançar aí resultados ainda maiores aí Aqui é só o começo, né, Paola? Já o avião já decolou aí. Com certeza. Agora Vamos é só subir. obter muitos resultados. Obrigada, Paola. Muito Eu que obrigada mesmo. agradeço, Parabéns professora. novamente. Obrigada por tudo aí, pessoal.